oferecimento Riciar de Massas Nova Garagem e Ótica Lumina. Para encontrá-los basta acessar o nosso site ou dê um Google. Apoiadores Hora do Esporte. Salve, salve, meu querido ouvinte telespectador do Hora do Esporte, segunda-feira, 22 de fevereiro, 18 horas, mais um programa que começa, e um programa de final de Campeonato Brasileiro chegando por aí. Meus queridos amigos, a coisa tá pegando fogo na reta final da chegada aí, hein? Eu queria, primeiro de tudo, apresentar aqui os nossos parceiros de mesa, começando com o meu querido Glauco Silveira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Glauco Silveira. Seja bem-vindo a este Hora do Esporte final de Série A. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rogério. Bom dia, boa tarde, boa noite, William Sopa. Bom dia, boa tarde, boa noite aos espectadores, telespectadores e ouvintes da Hora do Esporte. Eu queria começar o programa com 2 pontos. Em primeiro lugar, queria me desculpar ao meu querido William Sopa pela brincadeira que eu fiz no nosso grupo, naquela acalorada discussão. Ele não gostou, então eu queria me desculpar aqui em público. E segundo, dar os parabéns ao Paulo Rink, que foi campeão estadual em 90 e da Série B de 95 pelo Atlético Paranaense. Fez 80 gols com a camisa rubro-negra e está de parabéns hoje. Meu querido William Sopa, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para mais um Hora do Esporte desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Fala, galera. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando de esporte aqui, que é uma coisa que a gente gosta e a gente nunca fala por obrigação. Se vocês estiverem vendo bichinhos voando por aqui, é porque a janela tem que ficar aberta, porque tá impossível o calorão aí do dia abafado. Detalhe para uma possibilidade que nós temos dentro em breve, mais para frente no programa eu vou falar sobre isso. Podemos em muito pouco tempo, quem sabe até o final desse ano, ter mais 2 cinturões brasileiros no UFC. Toda a torcida para que dê tudo certo. Mais para frente a gente entra nos detalhes disso daí. Beleza, meu querido Sopa, meu querido Glauco. E aí, final de semana polêmico no nosso esporte aí, né? Mas vamos começar falando de Série A. Vamos chamar a vinheta da Série A antes de qualquer coisa, né? Pá! Voltando, falamos agora do jogo Coritiba 0, Ceará 2. Neste final de semana... Opa, peraí que tá tendo um problema de microfone aqui. Ah, não, alguém que mutou o microfone. Tudo bem. Coritiba 0, Ceará 2 já era um resultado esperado. Coritiba desanimado com a queda, né? Obviamente, enfrentando o Ceará, que vem fazendo um campeonato relativamente bom. Não veria um resultado diferente para esse jogo. Fortaleza 0, Bahia 4. Uma socada bonita do Bahia aí, hein, galera? O que você achou desse jogo aí, Sopa? Bahia judiando do Fortaleza, 4-0, hein? Eu acho que o Fortaleza tem que se cuidar, porque da última vez que 2 cariocas estavam caindo para a Série B, o time que estava mais à beira do abismo caiu e a luz acabou, né? Então é bom o Fortaleza se espertar. O Bahia aumenta as esperanças do Bragantino, que o Bragantino é o time que pode bagunçar lá na frente na última rodada da Libertadores, né? O Bahia pega o Santos, que só depende de um empatezinho ali para se garantir, se eu não me engano. É verdade. E o meu amigo Sérgio Biratã, que sempre está aqui conosco, defende sempre os times do Nordeste e Norte do país, não está aqui conosco hoje por uma questão de logística, ele está na estrada. Mas o nosso amigo Sérgio, nosso amigo Kaká também falava muito no começo do campeonato a respeito do ataque do Bahia, um ataque extremamente eficiente, embora não tivesse aí um time completamente bem montado, bem formado, mas tinha um ataque que, diziam ele, era um dos mais fulminantes aí do Campeonato Brasileiro. E talvez esse resultado... né? Talvez esse resultado realmente seja a prova de que o Bahia tinha um ataque bom, né? Que o Bahia estava com jogadores de ponta na questão de finalizar e fazer gol. Né? No Bahia não deu muita sorte nesse campeonato, mas essa
vitória em cima do Fortaleza deixa o Fortaleza pendurado no abismo aí, né? Eu não sei, daqui a pouco nós vamos explanar a tabela, aí vamos saber melhor sobre isso. Vamos falar dos jogos de 21 de fevereiro, domingo. Sport 2, Atlético Mineiro 3. Um bom resultado para o Atlético Mineiro nessa reta final. Também algum de vocês aí, Glauco ou Sopa, assistiram esse jogo? Ou viram takes desse jogo? Eu vi lance só e o Atlético Mineiro, o Sport brigou, né? O Sport brigou por esse empate, por um empate aí até o fim, com o Thiago Neves fazendo gol e tudo mais. Aliás, o Thiago Neves, ele tá envelhecendo bem, né? Apesar da idade, das limitações que o próprio corpo impõe para o jogador, o Thiago Neves segue fazendo boas participações. Vamos excluir, é claro, o Cruzeiro, né? Que a gente sabe que havia mais do que futebol ali envolvido, mas o Atlético Mineiro é um dos times do quase, né? O Atlético Mineiro, se ganhar na próxima rodada, dependendo dos resultados de Flamengo e Internacional, fica a 3 pontos só da liderança, ou a 2 pontos da liderança, agora não lembro exatamente a matemática, e o Sampaoli, tchau, né? Sampaoli está suspenso na próxima rodada, ele e o auxiliar técnico. Não sei se volta para BH, não tem muito o que fazer lá. Mas será que o Atlético Mineiro não começou começar a cair de rendimento quando começou essa especulação que o São Paulo ia estar saindo do clube? Também, mas o São Paulo não fica em clube nenhum, né? Onde ele passa, ele parece que sai brigado. Acho que o relacionamento dele até com os jogadores não é tão ruim, mas com as diretorias ele não se relaciona bem. Ele é muito exigente. E o Atlético Mineiro começou bem, mas deu umas patinadas estranhas ao longo do campeonato. Passa um pouco pela limitação do elenco também, que o elenco do Atlético Mineiro é bom, mas não é espetacular, né? Então, mas o Atlético Mineiro era o favoritaço, né? Primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi Atlético Mineiro e Flamengo, e tinha jornalista falando que era uma final antecipada, em primeira rodada. Realmente, o elenco era esse foi o campeonato das patinações. Sim, o campeonato dos erros, né? Como a gente comentava no grupo lá. Estávamos falando isso no grupo exatamente hoje, né? Várias vezes aí, vários times tiveram a oportunidade de se sagrar campeão e chegaram perto, mas nos 45 do segundo tempo tá mudando todos os resultados aí, né? Vamos falar desse jogo interessante aqui, que aqui acho que decretou o enterro do Vasco para a segundona, é isso mesmo? Corinthians 0, Vasco 0. Com esse empate, o Vasco está enterrado na segunda divisão ou não? E decretou a queda do Corinthians da pré-Libertadores, né? A chance do Corinthians ir para a pré-Libertadores era ganhar esse jogo. Empatando ou perdendo, ele tinha que torcer para o Santos não somar nenhum ponto. O Santos acabou empatando, mais para frente a gente vai falar. E torcer para o Atlético não ganhar também. E tinha que torcer para o Atlético não ganhar, né? Acabou acontecendo, mas aí o Santos, a 3 minutos do fim do jogo, não deixou o Corinthians ter esperança. O Vasco tem chance. Fazer 12-0. Já pode aconteceu, ser, né? 12-0 já aconteceu na história do futebol. Se o Vasco vai fazer... Mas o Luxemburgo já decretou a queda do Vasco, já pediu desculpa para a torcida, já estão pensando não vou dizer no ano que vem, né, mas no próximo campeonato. Agora vamos falar desse jogo polêmico do domingo, né? Esse jogo que parecia ser até uma final antecipada, né? Os dois grandes, praticamente líderes aí do campeonato, Flamengo 2, Internacional, num jogo polêmico. Obviamente que a imprensa está se manifestando de duas formas diferentes. Uma ala está dando razão ao Flamengo, outra ala está dando razão ao Internacional. Eu queria saber, na visão de vocês aí, Glauco e Sopa, o que vocês acharam desta partida com a questão da expulsão do jogador nacional no momento que seria decisivo, vamos dizer assim, eu acredito, para o resultado desse final de campeonato, né? Nessa reta final, acontecer essa situação de VAR, que é uma situação inusitada, que o VAR nunca foi usado para esse tipo de jogada, né? Sempre a gente usa o VAR para impedimentos ou para ver alguns lances polêmicos de pênalti. Nunca tinha visto usar o VAR para falta. O que vocês têm a comentar a respeito disso, a respeito desse jogo?
Resultado honesto, Sopa, resultado honesto, Glauco? O que vocês podem falar para a gente disso? A questão do VAR ser utilizado para falta, existe essa possibilidade, mas só para lances de expulsão. Aconteceu o fato no jogo do Flamengo do Internacional, que para o juiz, a princípio, seria um lance normal, um cartãozinho amarelo, mas o VAR chamou ele para analisar os fatos e acabar com a expulsão do Rodinei. No jogo, falando nessa questão do VAR, no jogo do Atlético contra o Grêmio, o jogador do Grêmio, o Lucas, ele entra, ele dá uma voadora no Nicão. O VAR não foi chamado, só levou um cartãozinho amarelo e ponto. Então, assim, se existe favorecimento a esse ou aquele clube, não sei, mas não está certo a forma que está sendo utilizado o árbitro de vídeo no Brasil. Estão deixando, favorece um, não favorece um outro, está ficando feio, está ficando chato, está atrapalhando o futebol. Na minha opinião, foi falta? Foi, mas foi lance para cartão amarelo, não para expulsão. Prejudicou o Internacional? Prejudicou, mas poderia, mesmo com o Rodinei em campo, poderia o Flamengo ganhar o jogo. Porque estava um jogo movimentado, estava um jogo bom. Mas houve esse lance polêmico que, na minha opinião, não é culpa do árbitro, né, do juiz da partida, mas sim da interpretação do VAR, que hoje, no Brasil, está sendo utilizado da maneira incorreta. E o Flamengo parecia um pouco mais perdidão no primeiro tempo e parece que se organizou melhor a partir do lance ou a partir do início do segundo tempo. O que você diz disso, Sopa? Eu quero saber a sua opinião a respeito desse jogo. Então, foi um jogo onde o futebol, para quem gosta de futebol raiz, bico pro mato e não brinca na cozinha, o primeiro tempo teve bastante disso, muito truncado, com o Klaus, que é um dos melhores árbitros do Brasil, talvez seja top 3, eu acho que poucas pessoas não colocariam ele no top 3, a maioria inclusive no topo. Ele picou muito o jogo, na minha opinião. Teve muita faltinha boba ali, lance. Eu entendo que ele tenha feito isso para controlar, porque era um jogo de nervos ali, era praticamente uma final de campeonato. Foi muito claro. O pênalti do Gustavo Henrique foi absurdo, foi juvenil, foi um rebol amador. E o Gustavo Henrique que pôs o pé na bola, foi uma bola que bateu na boca, gira, vai para o fundo, todo mundo trabalhando e acontece o gol do Gabriel. O Flamengo, a partir do gol de empate, deu uma melhorada. No segundo tempo tem o advento desse lance e aí eu tenho que discordar do Glauco, do lance, da forma com que ele colocou, porque o Klaus nem falta ia dar num primeiro momento, se eu não me engano, porque foi um lance rápido. E quem chama o VAR não é o Klaus. O Klaus é chamado para ver o lance. Então, não foi ele que acionou. Sim. Quando ele é chamado para o lance, acontece, e aí eu puxo a memória o Grenal de outubro do ano passado, quando o Cortez fez uma falta, e se eu não me engano, em cima do Rodinei, inclusive, numa passada muito rápido, um lance rápido até. Nesse lance em especial, o VAR mostra, e o VAR é usado assim, em câmera lenta. O VAR em câmera lenta mostra o Rodinei estica a perna, não vou falar que ele abriu um espacate, porque seria exagero meu, mas ele tá aqui na passada, ele estica a perna e pisa no calcanhar do Felipe Luiz, e aí tem toda aquela reclamação, a polêmica que vocês sabem que tá rolando. Em outubro, nesse campeonato, outubro do ano passado, o Cortez numa passada, normal, uma correria, estavam correndo em direção à bola, o defensor do Inter, se eu não me engano, o Rodinei entra na frente dele, e na passada o Cortez pisa no tornozelo dele. À época, Rodrigo Caetano era diretor de futebol do Internacional, e o que ele fala na entrevista, eu tenho a entrevista aqui na minha frente, inclusive, ele diz que o Klaus, na opinião dele, é o melhor árbitro do Brasil, mas parecia que fez um favor ao apitar ao Grenal. Sempre à distância. Teve o lance do Cortez com 2 minutos, mas ele nem foi ao VAR. Um lance próximo de agressão. O Internacional, em outubro, estava pedindo a expulsão do Cortez e reclamando que o Cortez não foi expulso num lance menos grave, porque foi um lance de corrida.
O Rodinei foi displicente em esticar a perna e acertar o Felipe Luiz. Se o Klaus dá o amarelo, tava ok. O vermelho não é nenhum absurdo. O Internacional jogando contra o Boca Juniors, o Obando do Boca Juniors, fez uma falta muito similar ao que aconteceu hoje e foi expulso. Agora, uma crítica é muito válida. Não há critério de arbitragem. Esse lance tem que ser expulsão, porque se você quebra o tornozelo do teu companheiro de trabalho, você está prejudicando a carreira dele, você está prejudicando o outro time, e isso não é legal. Aí eu concordo, falta critério. Os árbitros precisam cuidar muito mais dos jogadores que estão em campo. De resto, o Flamengo, a partir de então jogando com um a mais, todo mundo pensou agora o Flamengo vai massacrar, e o Flamengo resolveu deixar o Inter jogar. Eu achei um erro tático, porque o Flamengo podia acabar tropeçando, e o empate para o Inter era maravilhoso já, especialmente estando jogando com um a menos. E o que acontece, no final das contas, né, teve o gol anulado, um gol anulado do Pedro por impedimento, muito bem marcado, um gol anulado por falta, muito bem marcada, na minha opinião também, ele empurra com as duas mãos, o zagueiro do Internacional perde a bola, e o resto é o que ficou para a história. O Internacional teve mais chutes a gol jogando com um a menos do que o Flamengo. O Internacional teve mais a posse de bola, mas aí o Internacional é um time treinado pelo Abel Braga. Não é exatamente um time que sabe jogar com a bola no pé, e o Rogério Ceni fez a escolha dele hoje com boas substituições, aliás, nessa rodada, né, com boas substituições, mas fez a escolha dele de deixar o Internacional com a bola do pé, contando com esse não saber o que fazer. Para mim, uma tática arriscada, mas que no final das contas deu certo. Agora fica tudo para a última rodada, né? O Internacional recebendo um Corinthians já fora da pré-Libertadores, o Flamengo recebendo um São Paulo interessado só em posicionamento no campeonato, porque também está fora da briga por título. Com a vitória de Corinthians e São Paulo, por exemplo, na próxima rodada, e do Atlético Mineiro, do primeiro ao quarto colocado, 3 pontos de diferença. Por mérito dos caras, isso contando que o São Paulo ganha nessa rodada, né? Contando com uma vitória do São Paulo nessa rodada, e é mérito dos caras? Não. É o que a gente estava falando no grupo. O campeonato dos erros. Campeonato que se ofereceu para muitos times, e os times falam, não, ganha você, vai você, vai você. Ficou assim até o final. É tua, não, é tua. Eu não quero, não, vai você. Não, você está sendo muito gentil, vai você. Um campeonato digno de um ano de Covid, né, galera? O campeonato pegou Covid, né? Vamos falar aqui agora de Grêmio 1, Atlético... Não, desculpe, peraí. Primeiro vem um jogo antes aqui, eu passei a tabela. Vem Santos 1, Fluminense 1. Resultado de empate que também aconteceu no último momento de jogo, essa virada, né? O Santos vinha ganhando e o Fluminense fez gol no finalzinho do jogo, é isso? Não, o Fluminense estava ganhando. Desculpe. O Santos que empatou. Inverso. Isso, o Santos empatou, o Fluminense jogando com a menos também, e era 43 do segundo tempo quando o Santos buscou o empate. Empate que afundou o Corinthians da pré-Libertadores e quase garantiu o Santos a depender de resultados apenas de si próprio. Se não der Bahia na última rodada, quem pode comemorar o Bragantino, mas eu acho que a zona de Libertadores foi hoje. Não foi só o Corinthians, também, porque afinal de contas o Atlético está à frente do Corinthians com o mesmo número de pontos. Então, assim, afundou, mas afundou o Atlético e o Corinthians. Ambos perderam a possibilidade de pegar uma pré-Libertadores. E o Atlético perdeu um jogo para um Grêmio não tão interessado assim, né? Foi uma pena, porque para o Atlético Paranaense foi um ano muito mal planejado, infelizmente, né? Vamos falar dele agora, né? Grêmio 1, Atlético 0. Esse resultado foi um resultado ruim para o Atlético. Teoricamente. Péssimo. Né? Na verdade, assim, não foi tão ruim. Se você pegar o histórico do Atlético no Campeonato Brasileiro, não foi ruim. O Atlético, no primeiro turno, em 19 jogos, fez 19 pontos. Terminou o turno em 17º lugar. Em 18 jogos do segundo turno, o Atlético fez 31 pontos. Então, o Atlético já está no lucro de estar classificado para uma Sul-Americana. Dentro de todos os problemas que o Atlético teve nessa questão que ele não pode contratar, não sei até quando, porque não sei o quê, que veio por causa da transferência do Rony, enfim, o Atlético ainda está no lucro.
Tinha chance hoje, se vencesse o Grêmio e o Santos não ganhasse do Fluminense, né? O Santos, de qualquer forma, não poderia pontuar, o Atlético ter chance de ir para a Libertadores, mas ele teria que vencer o Grêmio. No primeiro tempo, o Atlético foi melhor, os melhores jogadores do primeiro tempo foram o Jadson e o Nicão. O Nicão depois, no final, inclusive, escolhido como melhor do jogo. No segundo tempo, o Grêmio veio, equilibrou o jogo, estava jogando em banho-maria, o Atlético caiu de produção, e aos 30 minutos o Grêmio acabou fazendo 1-0, numa jogada bem boba, e o Grêmio acabou fazendo 1-0, e depois fez aquele jogo que o Grêmio sabe fazer, né? Que é morcegar, tomava a falta, ficava meia hora no chão, e tudo ficou... Esqueci a palavra, como é que fala? Quando os caras ficam... Em banho-maria? Não em banho-maria, mas... Putz, não vai me vir... Mas jogou em banho-maria praticamente, e ganhou o jogo. Tira as possibilidades do Atlético, mas a Sul-Americana está de bom tamanho. Se o Atlético terminar em nono lugar, em nono ou 10º lugar, ele ainda consegue entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Já evita todas aquelas primeiras que que enfrentam 240 times, ele evita. A Sul-Americana começa no dia 21. Então ainda tem um tempo para o Atlético dar uma reestruturada na equipe e para voltar para a Sul-Americana, de repente até brigar pelo bicampeonato da Sul-Americana, com o risco de não ter o Nicão. O Nicão está sendo sondado tanto pelo São Paulo como o Corinthians e também por um clube chinês. Então a possibilidade dele ir para um clube chinês em julho é muito grande, até porque o Atlético não vai segurar o Nicão, porque afinal de contas o Nicão está há quantos anos no Atlético e o jogador ele busca a sua independência financeira. E na China ele pode conseguir isso. No fim, o Atlético agora enfrenta o Sport semana que vem na Arena. Só vai ali brigar para ficar entre o oitavo e nono lugar, porque a premiação é bastante interessante. Se ele ficar em nono, a premiação é de 19 milhões. Se ele ficar em décimo... Não, se ele ficar em oitavo, é de 19 milhões. Se ele ficar em nono, é de 18 milhões. Então, é até interessante. É só por isso que o Atlético briga. O Atlético vai desfalcado, né? Porque depois do jogo, ainda o Thiago Heleno e o Richard foram expulsos por reclamação. Sim. O Thiago Heleno ia bater no juiz ali, cara. Thiago Heleno ia bater. Provavelmente seria até pelo lance que aconteceu com o Nicão e o Lucas. Lucas alguma coisa lá do Grêmio. Não sei o nome do Lucas. Eu sei que é Lucas. Eu não sei, o Globo Esporte até não especificou exatamente qual foi o lance da reclamação, mas deixou bem que o Thiago ali ia pro pau, né, como dizem. Acabou o jogo, o Richard passou pelo juiz, falou alguma coisa, o juiz já pegou e já puxou o vermelho. Aí o Thiago Heleno, que já devia estar no calor da partida, mais a expulsão do Richard, aí ele realmente quis partir para cima do juiz, acabou sendo expulso também. Só explicando por que eu detalhei o Corinthians como enterrado, porque o Corinthians está envolvido na briga do título, né? O Corinthians na próxima rodada pega o Inter, por isso que eu destaquei o Corinthians só para deixar claro que eu não estava menosprezando a briga do Atlético. O Atlético Paranaense vendeu bem do campeonato passado para esse, boas vendas, lucrou bem com os títulos, mas contratou mal, planejou mal. O Atlético podia um pouquinho mais do que isso. Eu achei que o Atlético ia para a Libertadores. Eu não sei como é que fica a briga de vaga de Libertadores se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, porque a gente ainda não está levando em consideração isso, né? Que o Grêmio garantiu uma vaga na Libertadores por esse jogo, mas ainda tem a vaga que ele pode conquistar sendo campeão da Copa do Brasil, que a gente não está levando em consideração, e eu não sei se o Grêmio campeão estica mais uma vaga, porque se esticar, talvez haja esperança ainda para o Atlético, mas eu confesso que com essa confusão de regulamento... pega o Santos, não chega a pegar o Atlético, porque o Atlético fica agora 4 pontos atrás do Santos. Ele não alcança. Com essa confusão de G20 quase para Libertadores, aí a gente nunca sabe até onde dá para contar com uma vaguinha, né? Fica todo mundo rezando pelo adversário às vezes aí. Daqui a pouco já está rolando, né? Palmeiras e Atlético Goianiense, começou agora às 18 horas hoje.
E às 20 horas, Botafogo e São Paulo fecham os jogos dessa rodada, né? Então, eu vou chamar aí os nossos intervalos comerciais e daqui a pouquinho a gente volta. Comer bem combina com Richard Massa. Olá, meu amigo do Hora do Esporte Curitiba. Vamos aqui, ó. Que é isso? Ponto e contraponto. Tá? Meu ponto hoje refere-se a Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense e, na minha opinião, a sua inutilidade. Não vejo nenhuma utilidade em Campeonato Paranaense. Alguns podem dizer, aí o Atlético usa o seu time reserva para ver se descobre alguém para ir pro time. Baboseira. Porque o Curitiba vai entrar, baboseira. Porque o Paraná não tem competição forte, baboseira. E o Londrina, baboseira. Tudo baboseira. O Campeonato Paranaense, na forma que ele é disputado, é uma baboseira. Não serve mais para nada. Nothing. Acabou. Não tem mais nenhuma razão de ser disputado. A minha opinião é exatamente essa. Esse é o meu ponto. Parem com o Campeonato Paranaense. Pelo menos no modo como ele está sendo disputado agora. Nesse momento, como é o Campeonato Paranaense? São 12 clubes que entram na primeira fase. Disputam um turno. Os 8 primeiros seguem para o segundo turno. Os 2 últimos vão para uma Série B. Série B do Paranaense. Bom, 2 não acontece nada, ficam no limbo da vida. E os 8 primeiros seguem. E esses 8 primeiros, então, vão acabar disputando 2 quadrangulares. Aí acaba que... Aí sai o campeão. A fórmula de disputa, ela até poderia ser interessante assim, como se fosse um playoff final, né? Não funciona porque não é um playoff, não segue o mesmo modelo, é muito parecido. Então veja, é um campeonato todo complicado, todo esgarçado. E sabe por que existe o Campeonato Paranaense? Sabe por que existe? Existe para
encher as burras da Federação Paranaense de Futebol. E para que serve a Federação Paranaense de Futebol? Para nada. Talvez. O futebol amador, por exemplo, a Federação Paranaense sempre deu um atendimento relativamente bom ao futebol amador, mas aonde está esse tal futebol amador? O Dudu Nobre, que foi nosso companheiro de banca do Hora do Esporte, lá nos primórdios do Hora do Esporte, quando era um outro programa de rádio, ele era um cara apaixonado pelo futebol da várzea, pelo futebol da suburbana, né? Mas quem ele encontrava lá, senão ex-jogadores de times grandes. A várzea já não existe mais. O Combate Barreirinha contratou jogador que tinha sido jogador do Curitiba, do Atlético, para vir disputar o campeonato amador de Curitiba, pagava para o cara vir. Onde é que está o amadorismo disso? Não tem mais. Nem na suburbana mais tem amadorismo. Tá? A Federação Paranaense serve para esse tipo de coisa. O seu Cury, que acabou ficando... ele entrou para cumprir um mandato tampão quando o Severiano, ao contrário, foi expurgado da federação lá, quando o Onairev saiu da federação. Há quanto tempo faz? E o que aconteceu? Ele continua lá até hoje. O mandato tampão dele faz 10 anos que dura. Tampão é mandato tampax, não mandato tampão. Olha, é tão bagunçado, é tão forte, que uma fórmula que eu ia propor, que eu proporia para isso se tornar mais interessante. Os clubes que não disputam competições nacionais, ou seja, tirando fora Curitiba, Atlético, Paraná, Londrina e Operário, tá? Esses times não entram no Campeonato Paranaense agora, só vão entrar lá no final. Todos os demais, inclusive aqueles que estão nessa tal Série B aí do Campeonato Paranaense, deveriam disputar um Campeonato Paranaense de turno e retorno, pontos corridos durante o ano inteiro, inclusive com mais democracia, mais abertura para esses clubes aí, para mais clubes, que mais clubes pudessem participar então desse campeonato. Aí sim, no final entram os demais, disputam com quem saiu disso aí, pode ser 4, pode ser 2, pode ser lá eu, tá? E sai um campeão paranaense. Vale alguma coisa o título? Vale. Então é isso aí, banca. Esse é meu ponto. Tem contraponto? Se tiver, fale. Fala aí, a banca rubro-negra aí do Hora do Esporte. Manda ver. Vamos lá, meus amigos, William Sopa e Glauco Silveira, responder aí o contraponto do nosso amigo Osmar Silveira, que mandou pra gente aí a questão a respeito do Campeonato Paranaense. E aí, meu amigo Glauco, diga você se você concorda com o Osmar Silveira em que esse Campeonato Paranaense não serve para nada, pelo menos no formato que ele se apresenta, e dê aí o seu contraponto. O que você acha disso? Por mais incrível que pareça para os nossos queridos telespectadores, espectadores e ouvintes da Hora do Esporte, eu concordo com o Osmar Silveira. Eu acho que o Campeonato Paranaense, na verdade, qualquer campeonato estadual, ele já deu o que tinha que dar. Talvez para
times em estados, que o campeonato estadual seja a grande força, né? Tipo, não tenha um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil para disputar, ele ainda possa valer alguma coisa. Mas para estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, não, já deu o que tinha que dar. Eu concordo com a forma que o Osmar colocou para que se fizesse o campeonato. O Atlético, para você ter uma ideia, o Atlético vai entrar com o Sub-20. Você me perguntou isso na semana passada. O Atlético, sim, vai entrar com o Sub-20, usando uma ou outra peça do time titular. O técnico vai ser o português, né, o Antônio Oliveira. E, tipo assim, entra por entrar. Entra para fazer teste, porque nem para pré-temporada de time principal serve. Né? Você podia fazer, o campeonato estadual é uma pré-temporada do time principal. Não, mas o Atlético nem entra com o time principal. Não sei se o Londrina entraria, porque o Londrina, ano passado, tentou ainda usar o sub-20 deles também. Então, assim, o campeonato estadual, da forma que ele está hoje, ele não tem mais sentido. E daí, dando, assim, para alguns times, ele serve para ser campeão de alguma coisa, né? Digamos assim, o Curitiba. Curitiba, ele tinha chance só de ser campeão estadual. Há 2 anos ele já não é. Mas então, assim, era a única chance que o Curitiba tinha de ser campeão. Então, se acabar o Campeonato Paranaense, pode acabar a alegria do Curitiba. Mas se acabar o Campeonato Paranaense da forma como ele está sendo utilizado, vai ser um bem para o futebol. Então é isso aí, o contraponto do meu amigo Glauco Silveira. Agora, para você, meu amigo Sopa, o que você acha desse campeonato? Serve para alguma coisa? Não serve? O formato sugerido do momento é um formato ideal? Seria legal mudar? O que você sugeriria e qual que é o seu contraponto? Eu não tenho um contraponto, eu tenho um a favor ponto. Eu acho que é isso. Eu acho que os estaduais, todos eles, como o Glauco muito bem disse, inclusive, é um formato ultrapassado. Em estados onde os estaduais são financeiramente mais avantajados, vamos assim dizer, contrato de transmissão determina que o clube, contrato de transmissão, tá? A TV determina que o clube não pode usar o time sub-20, como o Atlético muito bem faz aqui há anos, inclusive, e no Brasil se elogia o Atlético por isso. Porque você não desgasta o seu time principal e ainda revela talentos para o resto da temporada. E as televisões estão determinando o que os times podem usar. Eu, faz muito tempo que sou favorável à volta dos campeonatos regionais. Acho que os campeonatos regionais fariam um bem para o futebol como um todo, e um campeonatão. Outra coisa que eu acho que poderia ser legal, e eventualmente até para o formato atual dos campeonatos estaduais, seria o nosso campeonato nacional atender ao calendário europeu. Assim, o intervalo que a gente tem do campeonato europeu caberia os campeonatos estaduais e os times não desgastariam o jogador no estadual para chegar no nacional. Os times poderiam ter os seus bons jogadores que tivessem inteiros em condições jogando um campeonato estadual sem problema nenhum. Às vezes eu me pergunto se esse é um pensamento elitista, porque para a gente que torce para grandes times, Atlético, para Flamengo, para Corinthians, para Grêmio Internacional, por exemplo, para os grandes times dos estados, não faz diferença. Mas para o Cascavel faz, né? Para a DAP de Campo Mourão faz, e não só jogar, mas jogar contra o Atlético, jogar contra o Coritiba, jogar contra o Paraná, para eles faz a diferença. Então, assim, é preciso achar um meio termo. Eu acho que, adaptando o nosso calendário de futebol ao campeonato europeu, para a prioridade dos jogadores inteiros e bem condicionados ser o campeonato mais importante, o campeonato nacional, e no final do ano, como complemento de temporada, você ter o campeonato paranaense, o campeonato paulista, gaúcho, etc., ou os regionais, Copa Sul Minas, que a gente tinha, que era divertidíssima de se assistir, aí eu acho que valeria mais a pena. A Copa do Nordeste, A Lampions League é maravilhosa. A Copa Verde também é um campeonato muito legal. Sim. Os campeonatos regionais valem muito a pena, mais do que os estaduais, como a gente tem.
Ai, meus amigos, minhas amigas, tô aqui no banheiro, depois desse Inter e Flamengo, depois de, enfim, ver tanta coisa, sabendo que o último campeão fora de São Paulo, Rio e Minas, ou seja, fora do Sudeste do Brasil, foi o Atlético Paranaense em 2001, ou seja, já lá vão 20 anos, né? Ou 19, se contar, 19 temporadas, né? O mesmo juiz dando trocentos amarelos no mesmo lance, expulsando o jogador do Inter, fazendo com que o Inter jogasse o segundo tempo. Enfim, vai ter flamenguista puto com o que eu vou falar, mas enfim, sei lá, também não vale mais a pena, pra mim deu pra bola. Mas eu quero dizer que logo, logo eu estarei de volta. Eu tive um fim de ano bem atribulado, um monte de coisa indo e voltando, um monte de trabalho, mas agora estou relaxando. Estou relax no banheiro da minha casa, curtindo esse momento novo que vai chegar aí pra gente. Então, essa temporada 2021 promete, começando pelo estadual, e eu vou estar de volta na bancada comentando as coisas. Então, eu espero todo mundo lá na Hora do Esporte. Beijão. Voltamos para falar agora de UFC com o meu amigo William Sopa. Quais são as novidades aí, Sopa, a respeito do UFC neste momento? Vamos lá então, né, Franzini? A gente tem novidades boas aí, como eu disse, dei um spoilerzinho no começo do programa, a gente tem uma possibilidade de duplo cinturão brasileiro aí até o final desse ano. Teve atualização do ranking dos meio-médios depois da derrota do Gilbert Durinho Burns pro Kamaru Usman, e ele tomou aquele cambau que a gente falou aqui da outra vez, né? Então, ele perdeu a liderança, porque o ranking do UFC, para quem não está muito habituado, é assim, campeão, aí primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O Gilbert Durinho era o primeiro, agora ele é o segundo colocado, e quem assumiu a ponta foi o Colby Covington, que seria daí, naturalmente, o próximo desafiante do cinturão, naturalmente. Só que o Kamaru Usman, ele vai ser treinador do The Ultimate Fighter. Então, o que acontece? A próxima luta do Kamaru Usman, obrigatoriamente, é contra o Masvidal, o Jorge Masvidal, que é o treinador da outra equipe. Então, nesse caso, não é valendo o título, não é valendo o cinturão, e o Kamaru Usman já tem compromisso. Eu creio que não seja valendo o cinturão, posso estar falando besteira. Pro Durinho, maravilhoso. Pro Colby Covington, péssima notícia. Pro Durinho, maravilhoso. Porque qual que é a lógica do primeiro lugar do ranking agora? É fazer a melhor luta ranqueada possível, e seria com o Durinho. Ou seja, o Durinho tá a uma luta do title shot. Ele precisa ganhar, e daí ele pode disputar o cinturão novamente. O Durinho já tinha desafiado o Colby no ano passado e jurado ele de porrada. Tem uma treta ali entre os dois. Agora vamos ver se ele vai cumprir, né? Porque a última luta, ele mesmo confessou isso no podcast do Sexto Round, que aliás eu recomendo demais para a galera que gosta de luta. Ele deu uma entrevista e ele disse que ele entrou muito cheio de ego, muito cheio de certeza que ele ia bater no campeão. O treinamento afetou a tática de luta também, e agora ele aprendeu a lição e deve voltar de frente para essa quase title shot, né? Ele está uma luta. E quem pode, o outro lutador que pode ter uma disputa por título não tão breve quanto a do Durinho é o Zé Aldo. O Zé Aldo ganhou do equatoriano Marlon Vera, da outra vez, também falei disso aqui da outra luta, e ele segue treinando muito forte, só que ele não tá com pressa de cinturão. Aí o que acontece? O TJ Dillashaw era o campeão há 2 anos atrás. Ele foi pego no antidoping e ficou com 2 anos de punição. Ele foi pego disputando, ele tinha o cinturão dos galos, aí ele foi lutar o cinturão do peso mosca com, não me falha a memória, o Henry Cerrudo. Aí o que acontece? Ele no top 15 voltou. A luta lógica para todo mundo que é fã diretamente, o Aldo contra o TJ Dillashaw ia rolar. Só que o que acontece? O Cody Garbrandt já teve um casamento de luta para ele que não deu certo. E aí o Aldo ignorando ele, só que o Aldo jogou na rede social um
um quiz ali, uma enquetezinha para os fãs dizerem com quem que querem ver ele lutando. E aí a maioria falou do Cody Garbrandt, porque o Cody vem falando muita besteira sobre o Aldo. Aí o Aldo falou assim, foi praticamente um que seja feita a vossa vontade, né? Ele falou assim, dá o contrato colocado. Se o Aldo tiver uma pátia de uma luta com ele e as outras lutas em cima forem boas para o Aldo pode subir de quinto para terceiro, talvez até segundo colocado, dependendo do desempenho dele. Aí ele ficaria uma ou duas lutas do title shot. Não acho que o Aldo vá ser campeão dessa categoria, mas a gente sabe da qualidade dele e dentro do ringue uma decisão errada pode mudar todos os planos. Quem sabe até dezembro a gente tenha mais 2 cinturões, inclusive um inédito para o MMA brasileiro. Beleza! Vamos agora chamar a vinheta da Fórmula 1 e vem meu amigo Glauco Silveira. Então, meus amigos, antes de falar da Fórmula 1, vamos falar de uma notícia que veio da Stock Car, que o Tony Kanaan, ele vai fazer sua estreia como piloto em tempo integral da Stock Car. Domingo foi anunciado como piloto da Full Time para a temporada 2021, e ele vai ser companheiro de equipe do Rubens Barrichello e do Matias Rossi, né? Ele vai se revezar. E foi confirmado pela TV Bandeirantes, na última sexta-feira, que o Sérgio Maurício é o novo reforço da emissora na cobertura da Fórmula 1. O Sérgio Maurício se junta à equipe formada por Reginaldo Leme e Mariana Becker, e farão a cobertura da Fórmula 1 na TV Bandeirantes a partir desta temporada. Falando também de Fórmula 1, uma coisa que a gente sempre fala, né? Fica dando notícia aí de tudo e tal, mas a gente não falou quem são os pilotos e quais as equipes, né? Quem está confirmado em cada equipe. Então, na Mercedes, o Lewis Hamilton e o Valtteri Bottas. Na Red Bull, o Max Verstappen e o Sérgio Pérez. Na McLaren, o Daniel Ricciardo e o Lando Norris. Na Aston Martin, que entra no lugar da Force India, tem o Vettel e o Lance Stroll. Na Alpine, tem o Fernando Alonso, o retorno do Fernando Alonso à Fórmula 1 e o Esteban Ocon. Na Ferrari está o Charles Leclerc e o Carlos Sainz. Na AlphaTauri tem o Pierre Gasly e a estreia do Yuki Tsunoda, o japonês. Na Alfa Romeo permanece o Kimi Raikkonen e o Antonio Giovinazzi. Na Haas, estreia do Mick Schumacher, filho do Michael Schumacher, e do Nikita Mazepin, aquele das encrenca. E na Williams tem o George Russell e o Nicolas Latifi. E outra coisa é que a McLaren, na última segunda-feira, apresentou o seu carro, né? As equipes têm as datas da apresentação dos carros. A primeira foi a McLaren, na segunda-feira da semana passada. Ela apresentou o MCL 35M, que o layout do carro continua praticamente, não sofreu alteração nenhuma, né? Continua naquela cor laranja papaya horrível, segue com as asas dianteiras e traseiras em azul e detalhes na cor preta. A grande mudança está por baixo da carenagem, né? Como a gente diz na rua, embaixo do capô, que agora ela passa a utilizar motor Mercedes, não mais Renault, como era usado na temporada passada. E também no dia 19, a AlphaTauri apresentou o seu carro, que é o AT02, que também não mudou nada, continua com a sua cor azul e branco, só que o único detalhe que é fosco, e com seus pilotos, né, que é o Gasly, que ganhou o Grande Prêmio do Monza ano passado, e a estreia do Yuki Tsunoda. As próximas equipes que vão apresentar os seus carros, que está marcadas as datas, é no dia 22 a Alfa Romeo, no dia 23 a Red Bull, no dia 26 a Ferrari, no dia 2 de março a Mercedes, também no dia 2 de março a Alpine, no dia 3 a Aston Martin e no dia 5 a Williams. Então é isso, meus amigos, informações da Fórmula 1. E assim que as equipes forem apresentando seus carros,
com ou sem modificações, a gente vai deixando vocês a par aqui na Hora do Esporte. E o Vettel colocou a coleção de carros de luxo dele à venda, né? Eu estou informando só se alguns amigos se interessarem, tem 3 Ferraris à venda lá, então... Ele vendeu, acho, já parece que já vendeu. É... Já apareceu. E A nada a crise. ver com Fórmula 1, a crise está feia, mas nada a ver com Fórmula 1. O Johnny Depp, o ator, colocou à venda a sua Vila Francesa. Então, quem tiver interessado, parece que é 300 mil euros, é só procurar o Johnny Depp. Tá dado. Lá no Meus queridos Marketplace amigos. do Facebook lá. Meus queridos amigos, terminamos mais um programa hoje, na próxima segunda-feira. A partir do Campeonato Paranaense, nós vamos voltar a fazer as resenhas nas quartas-feiras. Então, já convido vocês a se prepararem para as resenhas. E queria agradecer muito a presença de vocês e gostaria das considerações finais de vocês para esse programa de hoje. Pode começar com você, meu querido William Sopa. Muito obrigado aí aos amigos e obrigado a toda a audiência que nos acompanha. Deu uma falhada no microfone agora aqui. Obrigado a todo mundo aí que acompanha sempre a gente, a audiência sempre crescente. Glauco, Rogério, obrigado a toda a galera que está no grupo lá também pela oportunidade de sempre. E lembrando que, só para pontuar, o Vasco tem uma opção, viu? Ele tem que torcer para cancelarem o jogo com o Internacional, aí ele ganha. Aí o Internacional cancela o jogo com o Fortaleza e ganha do Fortaleza porque perdeu. Aí quem cai é o Fortaleza. Cuidado, Fortaleza. Muito cuidado. Mas só vou dar uma dica para o Vasco. Tem um advogado aí que foi para o Fluminense que funcionou, hein? Só procurar o cara. Vai que dá. Mais fácil eles fazerem 12-0. Com você, Glauco Silveira, suas considerações finais para este programa de hoje. Sem tapetão, por favor. Não, sem tapetão. É só com as novidades, né? Que a partir de 5 de abril, o que tem parceria direta com a Hora do Esporte. Toda segunda-feira, na quarta temporada, vai ter um esportista, independente do esporte, sempre alguém ligado ao esporte. Não precisa nem ser esportista, mas seja um dirigente ou qualquer pessoa ligada ao esporte. Então, essa parceria que eu agradeço a você, Rogério Franzini. E amanhã a gente faz um piloto, né, com o Anselmo Chimentão, que é o jipeiro que faz trilha com Land Rover, né? Não tem muita lógica também, mas enfim. É um Land Roverzeiro ou um trilheiro? Não, eu sou jipeiro mesmo. É o jipeiro, então, enfim. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui assistindo a gente, Sopa, Rogério, o pessoal, Sérgio, Osmar, o Elian, Kaká. Espero que um dia todos vocês estejam aqui de novo com a gente. Um grande abraço a todo mundo e até semana que vem. Mentira, até às 9h30 hoje. Tá certo. Não se esqueça, quem tá aí, @quem tá aí com 2 i's no final, é isso, Glauco? Isso aí. Então, hoje beleza. com o Anselmo Chimentão. Bora lá. Grande abraço a todos vocês, meus amigos. Uma boa semana a todos e até a próxima segunda. Valeu! Falou! Seja bem-vindo à Nova Garagem, a melhor e mais completa loja de artigos vintage de Curitiba. A Nova Garagem fica na Rua México, no Bacaxiri, número 808. Telefone 3501-3387 e o nosso website www.novagaragem.com.br. Salve, salve galera do programa A Hora do Esporte, tudo bem com vocês? Aqui é o Edilman do grupo Arte e Cultura de Curitiba do Facebook em mais um quadro indicação do nosso genial Rogério Franzini. E o som que eu vou estar indicando para vocês hoje é a música Os Tristes Homens Azuis, da banda Ferryboat. A música Os Tristes Homens Azuis fala sobre a tristeza em si, a tristeza que é comum a todo mundo, não importa quem você seja, não importa a sua raça nem de onde você veio, todo mundo leva uma tristeza consigo.
A letra dessa música foi feita por Marcos Prado, um excelente poeta curitibano que não está mais conosco, e a música foi feita pelo Luiz Antônio Ferreira. É uma música muito melancólica, muito gostosa de se ouvir. A música Os Tristes Homens Azuis está nesse CD da banda Ferryboat. É um CD muito bacana, por sinal, ele vem dentro de uma caixinha, né? Tem toda uma parte gráfica bem joia. Quem gravou esta música, Os Tristes Homens Azuis, foi Luiz Antônio Ferreira, voz, guitarra, violão, cavaquinho, gravação, mixagem e produção, Carlos Alberto Lins baixo e Rolando Castelo Júnior na bateria. Uma curiosidade, o Rolando Castelo Júnior é o baterista da banda Patrulha do Espaço, que já gravou junto com o Arnaldo Batista dos Mutantes. Hoje, no lugar do Rolando Castelo Júnior, está o Mola Jones, que é um grande músico nosso também, das antigas, já tocou com o Beija Força, com o Edson Martini, uma série de bandas. É isso daí, galera. Aqui embaixo vai estar os links para a música Os Tristes Homens Azuis e também outros links para conhecer os trabalhos do Luiz Antônio Ferreira. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, se inscreve no nosso canal Hora do Esporte no YouTube e curta nossos vídeos. Um forte abraço, até a próxima semana no programa Hora do Esporte. Let's rock! Que bonito é ver um samba no terreiro. Olá, meu amigo internauta! Eu quero fazer um convite para você, único e especial e intransferível. O Hora do Esporte é um programa totalmente independente, feito com recursos próprios. E como é difícil fazer as coisas de forma independente. Nós temos apoiadores, mas não temos ainda patrocinadores. Então nós estamos em busca de patrocinadores. Se você quiser se informar melhor sobre como poder apoiar o nosso programa e ser parte desse grupo de patrocinadores e apoiadores, obviamente que com contrapartidas, eu convido você a visitar o nosso site, o endereço está aqui embaixo, www.horadoesporte.com, e clique em Quero Apoiar. Já na capa do site você vai ver lá no canto superior direito o botãozinho Quero Apoiar. Lá você vai entender melhor como que funciona, para que você possa, ou a sua empresa ou o seu negócio, possa ser um apoiador do Hora do Esporte. Nós dependemos unicamente da nossa audiência, ou seja, você. Conto com a ajuda de vocês. Obrigado, um grande abraço, boa semana! Conheça a Ótica Lumina online. Acesse o nosso website www.oticalumina.com. Saiba que a Ótica Lumina oferece um atendimento especializado e personalizado para você via WhatsApp, Facebook e chat do nosso site, podendo ser feito por texto ou também via videochamada. Tudo isso para oferecer para você o melhor serviço possível. Visite Ótica Lumina online.